Quando embarquei no Titanic, não sabia que estava entrando numa cápsula de tragédia. Era 10 de abril de 1912. O porto de Southampton fervilhava. Mulheres com vestidos luxuosos, homens com cartolas brilhando ao sol, crianças agitadas. O Titanic era mais do que um navio, era um símbolo. Uma promessa de que o ser humano tinha vencido o impossível. Nem Deus afunda esse navio, diziam, e riam. Eu estava ali para cobrir a travessia histórica, o maior transatlântico do mundo cruzando o Atlântico rumo a Nova York. Entrei com um caderno e uma câmera pendurada ao pescoço. Passei pelos salões de mármore, pelo restaurante de primeira classe, pelos corredores infinitos e pelas máquinas roncando lá embaixo nos porões. Os dias a bordo eram calmos. Champanhe, orquestras, conversas sobre negócios, sobre o futuro, ninguém imaginava. Mas então chegou a noite de 14 de abril. O ar estava especialmente gelado e o céu limpo demais. Nenhuma lua. Apenas estrelas. Milhares. Eu subi ao convés para respirar. O silêncio do oceano era hipnotizante. Foi quando notei um dos vigias cochichando com o outro. O capitão havia recebido avisos de gelo à frente, mas seguimos. Às 23h40, tudo mudou. Um tremor leve. Um arranhado metálico, como se o casco tivesse sido riscado por unhas invisíveis. Depois, o silêncio de novo. Eu soube naquele instante a história estava prestes a mudar, e eu estava dentro dela. Caminhei apressado até a lateral do convés. Não havia gritos, não havia fumaça. Só um silêncio estranho, cortado pelo ranger do casco, como se o navio tivesse gemido de dor. Alguns passageiros ainda dançavam, outros jogavam cartas. Um garçom deixou cair uma bandeja de taças, mas ninguém ligou. Eu fui até a proa. Toquei no corrimão de ferro. Estava úmido, gelado. E então, vi a ponta branca lá atrás. Um pedaço de gelo enorme, flutuando, como uma cicatriz no oceano. Um oficial passou correndo, falando com a tripulação. Ouvi as palavras: alarmes desligados, manter a calma. Mas os olhos dele traíam o discurso. Corri para a parte inferior do navio. Lá embaixo, o chão já estava coberto por uma lâmina fina de água. Trabalhadores corriam com baldes, como se pudessem conter o oceano com as mãos. A água subia, fria, escura, implacável. Voltei para o convés. Agora os rostos começavam a mudar. Homens sérios, mulheres com olhos arregalados. Um grupo em segunda classe perguntava o que estava acontecendo, mas os comissários apenas sorriam, falsamente calmos. Eu ouvi uma conversa abafada entre dois engenheiros. 4 compartimentos já alagaram. E o navio aguenta quantos? 2 no máximo. Foi ali que senti o peso do impossível. O Titanic, o invencível, estava condenado. E, como sempre, a notícia corria mais devagar que a tragédia. Eu abri meu caderno, mas minhas mãos tremiam demais. A tinta borrava. Não estávamos apenas afundando, estávamos sendo derrotados pela arrogância. À meia-noite, a orquestra ainda tocava, violinos suaves, como se tentassem domar o medo com música. Mas o medo já havia vencido. Começaram a liberar os botes. Eu corri até a lateral e vi algo que não esquecerei jamais. Homens discutindo, mulheres hesitando, crianças sendo passadas de braço em braço como relíquias sagradas. Não havia botes suficientes. Todos sabiam, mas ninguém queria aceitar. Vi uma mulher beijar o marido na testa e entrar no bote com os filhos. Ela não olhou para trás. Talvez não quisesse ver o rosto dele desmoronar. Eu me mantinha perto, anotando o que podia, tentando registrar aquilo com a clareza de quem sabia que o mundo precisava lembrar. Um homem tentou se disfarçar de mulher para entrar num bote. Outro, desesperado, ofereceu dinheiro a um oficial. O oficial recusou,
mas com os olhos marejados. O converse já estava inclinado. Os talheres das mesas deslizavam sozinhos. As luzes começaram a piscar. Ouvi um grito atrás de mim. Um dos botes havia virado ao tocar a água. Gente se debatia entre as ondas negras, vestida com trajes finos, afundando como pedras. O capitão se manteve firme. Vi quando ele recusou entrar no bote. Subiu até a ponte de comando, olhou para o mar e ficou. Eu também não corri. Não ainda. Meu dever era ver. Contar. No meio do caos, encontrei uma menina de uns 10 anos, sozinha. Peguei sua mão. Cadê seus pais? Ela só chorava. Consegui entregá-la a uma senhora em um bote quase cheio. Por favor, leva ela. A mulher me olhou nos olhos, e naquele olhar havia tudo: medo, esperança e gratidão eterna. O bote desceu, e eu fiquei. O Titanic já se partia por dentro. Eram quase 2h20 da manhã quando o navio gemeu pela última vez. A proa já estava mergulhada. O convés traseiro erguia-se para o céu como uma cruz de aço. Gente escorregava, caía, se agarrava ao impossível. Eu estava perto da chaminé número 2, tentando manter o equilíbrio. Meu caderno havia caído minutos antes, levado pela água que agora lambia meus tornozelos. O mar estava calmo e irônico. Um espelho silencioso pronto para engolir tudo. Ouvi orações, gritos e silêncio. O navio se quebrou, literalmente. Um som seco, como ossos partidos. A polpa subiu, hesitou no ar como se quisesse voar e caiu. Em segundos, o Titanic desapareceu. A água ficou escura e mortalmente fria. Eu nadei, não sei por quanto tempo. Encontrei uma tábua, flutuando, e me agarrei a ela. Ao redor, vozes se apagavam uma a uma. Algumas sussurravam o nome de alguém. Outras nem som faziam. A noite durou uma eternidade. Quando o dia clareou, vi os primeiros botes voltando. Homens com olhos vazios, mulheres abraçadas a nada, crianças dormindo de olhos abertos. Eu fui puxado por braços que nem lembro o rosto. E chorei. Não pela dor do corpo, mas pela culpa de ter visto o fim e sobrevivido. Dizem que o Titanic foi derrotado pelo gelo. Mas não foi isso. Ele foi afundado pela soberba, pela confiança cega na tecnologia, no luxo, na ideia de que o ser humano é invencível. Anos depois, ainda sinto o gosto salgado da água. Ainda escuto o violino. Eu sou o repórter solitário. Eu estava no Titanic. E eu vivi para contar o que não deveria ter acontecido.